maldita. Já tá azul, né? A primeira maldita que eu dei. Vou dar continuidade a sindicato das palavras. Todas as terças e toda quinta-feira eu começo um novo sindicato de palavras. Hoje é sobre entender e compreender. Um exemplo, eu entendo que você passa por uma situação difícil, que você está, né, no fundo do poço, mas não compreendo essa situação porque eu não convivo com você. Mas eu tenho empatia por você, tenho amizade por você, eu entendo. Mas não estou com você para saber como você se sente. Está entendendo? A diferença é entender e compreender. Eu entendo que Jesus passou o sofrimento naquela cruz, certo? Mas se eu quiser compreender a fundo, eu tenho que fazer aquilo que ele pede. Se tornar santo, como ele era santo. Eu na igreja não faz o que Jesus manda. Eu entender a palavra de Deus, mas não compreendeu, não pesquisou a fundo. A gente tem que pesquisar para compreender. Então aqui tem definição, entender. Entender verbo ou substantivo. O que é entender? Adquirir, compreender, perceber. Entender, aqui tem embaixo, entendimento. Exemplo de uso da palavra entender. Após estudar com mais calma, ele entendeu a solução da questão. Mas não compreendeu. Ele pesquisa mais. Compreender já está outra explicação aqui. Compreender, verbo. O que é compreender? Conter em si, abranger, alcançar com a inteligência, perceber e entender. Quer dizer, você vai alcançar a inteligência além do limite. Você só se impondo no limite. Está se limitando. Você não deixa sua mente evoluir. Entendeu? Quando a mente da gente evolui, a gente só não entende, a gente compreende. A gente quer conhecer mais, quer saber mais, quer pesquisar. Então entender é uma coisa básica. Compreender é coisa complexa. Tá entendendo? Você pesquisando, você compreende o que você entendeu. Então aqui, ó. Certo. Exemplo de uso da palavra compreender, conter em si. Certo? Entender e compreender, qual a diferença? Entender é o ato de perceber e interpretar algo. Compreender significa ter um conhecimento profundo, é o que eu disse, pesquisar, analisar e atrás de matérias sobre aquele assunto. Biblioteca, essas coisas, você vai lá pesquisar na internet. Conhecimento profundo, né? Intuitivo e aprofundado sobre algo. Certo? Então, enquanto entender envolve apenas obter informações superficiais sobre algo. Algo que você está ali, entendeu só aquilo, se limitou àquilo. Compreender vai mais a fundo para adquirir uma maior consciência do assunto em questão. É pesquisa profunda. A diferença fundamental entre entender e compreender. A diferença fundamental entre entender e compreender é que quando você entende algo, significa que você tem conhecimento sobre o assunto. Você pode ler um livro e ter uma boa compreensão do conteúdo, mas isso não significa necessariamente que você realmente compreenda a mensagem. Compreender envolve ir além da superfície para obter maior profundidade de conhecimento e percepção sobre o assunto em questão. É importante notar também que entender pode ser limitado a informações racionais, enquanto compreender abre sentimentos, intuições e outras formas de sabedoria prática adquirida através da experiência. Como utilizar os conceitos para melhorar o seu pensamento. Entender e compreender são dois conceitos importantes para melhorar o seu pensamento. Entender a capacidade de absorver informações e compreendê-las. Compreender, por outro lado, é ir além da mera aceitação das informações, sendo capaz de relacioná-las com outras ideias que já possui. Para utilizar esses conceitos, para melhorar o seu pensamento, você precisa praticar as habilidades necessárias para entender e compreender conteúdos complexos. Isso inclui desenvolver suas habilidades analíticas através da leitura crítica de textos diversificados, treinar sua memória através da memorização dos detalhes relevantes e exercitar a criatividade através do brainstorming sobre temas. BRAINSTORMNG, brainstorming sobre temas específicos. Além disso, você também pode procurar fontes externas de conhecimento, como livros acadêmicos ou artigos científicos, para obter uma visão mais profunda sobre determinados assuntos. Ao usar os conceitos de entendimento e compreensão, em conjunto com estratégias adicionais mencionadas acima, você terá um ótimo começo na busca por um pensamento mais abrangente.
Exemplo prático 1. Entender significa que você conhece o significado de algo. Por exemplo, se você lê uma receita para fazer um bolo, então você entende os ingredientes e as instruções necessárias para preparar o bolo. Exemplo prático 2. Compreender significa ter consciência do contexto em que a informação está sendo transmitida. Por exemplo, se alguém diz, entre aspas, eu quero ir à praia, compreender isso significa saber por que essa pessoa quer ir à praia, entre parênteses. Talvez ela esteja procurando relaxar, ou ele, né? E qual seria a melhor maneira de atender o atenderam? Entre parênteses, por exemplo, oferecendo carona. Conclusão, usando as ideias para obter mais clareza. Conclusão, usando as ideias para obter mais clareza, entender e compreender são dois processos diferentes. Entender e absorver informações e fatos, enquanto compreender envolve interpretar essas informações de forma significativa. É importante notar que ambos os processos podem ser aprimorados com o tempo através da prática. Aqui tem um mapa, aqui, uma tabela. Entender é compreender, é ato de perceber a informação, é o ato de interpretar e compreender completamente a informação, envolve um nível superficial de conhecimento, envolve uma análise profunda da informação para obter significado do contexto, né? Pode ser usado com dados quantitativos, mas geralmente se refere à leitura do texto, à leitura literal do texto, abordagem holística que envolve ler entre as linhas para encontrar significados mais profundos. Isso aqui foi entender. Qual é a principal diferença entre entender e compreender? A principal diferença entre entender e compreender é que quando se entendeu algo, você está consciente de sua existência ou significado. Por outro lado, ao compreender algo, você tem uma maior profundidade de conhecimento sobre isso. Compreensão envolve ter uma visão mais ampla do assunto em questão e ser capaz de relacionar ideias e conceitos para formar um quadro geral da situação. Quais são as consequências de não conseguir distinguir entre esses dois conceitos? As consequências de não se conseguir distinguir entre esses dois conceitos podem ser graves. Pode levar a confusão, erros e decisões equivocadas que podem ter um impacto negativo na organização ou em outras áreas da vida. Além disso, pode prejudicar a comunicação entre as partes envolvidas e criar problemas de relacionamento no local de trabalho ou em outras situações sociais. Por que é importante saber a diferença entre os dois termos? É importante saber a diferença entre os dois termos porque eles se escrevem duas abordagens distintas para lidar com problemas. Compreender as diferenças entre elas pode ajudar você a tomar decisões informadas sobre quando usar cada um, o que pode melhorar significativamente sua capacidade de resolver problemas. Como podemos melhorar nossa capacidade de discernimento para identificar o significado de cada um dos termos? Para melhorar a capacidade de discernimento para identificar o significado de cada um dos termos, é importante buscar informações sobre os mesmos. Estudar o contexto em que eles são usados pode ser útil para entender seu significado. Além disso, ler livros relacionados ao assunto pode fornecer uma compreensão mais profunda do tema. Outra maneira de melhorar nossa capacidade de discernimento é conversando com outras pessoas que possam ter conhecimentos relevantes sobre os termos em questão. Existem outras palavras relacionadas às ideias de, entre aspas, conhecimento, entendimento e, entre aspas, compreensão, que também precisam ser consideradas na discussão sobre estes temas? Sim, existem outras palavras relacionadas às ideias de, entre aspas, entender e, entre aspas, compreensão. Há entendimento, entre aspas, compreensão, entre aspas, que também precisam ser consideradas na discussão sobre esses temas. Algumas delas incluem discernimento, interpretação, análise, consciência e percepção. O que pode acontecer quando uma pessoa confunde dois conceitos, especialmente em contextos acadêmicos ou profissionais? Quando a pessoa confunde os dois conceitos, especialmente em contextos acadêmicos e profissionais, isso pode levar a resultados indesejáveis. Por exemplo, pode ser feitas conclusões erradas sobre um assunto devido à falta de compreensão dos conceitos envolvidos. Além disso, essa confusão também pode prejudicar as habilidades de comunicação da pessoa e sua capacidade de expressar ideias claramente para as outras pessoas. Quais são
alguns exemplos práticos da distinção entre aspas, entender e entre aspas, compreender. Entender significa ter conhecimento sobre algo, enquanto compreender é interpretar ou entender a profundidade de um assunto. Por exemplo, você pode entender os princípios básicos da matemática, mas para compreendê-los completamente você precisa praticar e resolver problemas. 2. Outro exemplo seria que você pode entender regras de uma língua estrangeira, mas só vai começar a compreendê-la quando realmente começar a usá-la em conversas diárias. Entenderam? Compreenderam? Os dois? Ou só entenderam e não compreenderam? Bem, é como eu disse agora há pouco, né? A explicação lógica da coisa. Entender, né, é o básico. Compreender é um ampliado, uma coisa ampla. Você não é uma história, né? Livro de história, é história. Eu sempre estou fascinado. Essa história é boa. Eu vou procurar saber mais sobre a história. Aquele livro tá assim, mas eu quero compreender. Eu só entender a história. Vamos ver assim, As Mil e Uma Noite. Eu gosto de ver As Mil e Uma Noite. Aladinha, uma coisa maravilhosa. Era bonito. Poxa. Aí depois vendo desenho. Eu lembro, né? Eu vi o desenho, mas eu só entendia. Era aquele negócio limitado, que eu não tinha aquela curiosidade toda, mas depois comecei a ter curiosidade. São coisas que deixam você curioso, curiosa, que vai você pesquisar. Se é uma celebridade, sobre um filme, sobre uma história de vida, de superação de alguém, sobre muitas coisas. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Esse foi mais 5 das palavras, parte 2, né? Porque eu já fiz há muito tempo, estou refazendo de novo. Aí eu não vou dizer quinta-feira qual a palavra que eu vou trazer. Eu só vou dizer no dia e na hora. Eu estou analisando entre duas interpretações de palavras que o povo se equivoca em falar. Vício de linguagem, que eu acho errado. Mas não vou dizer agora quais são. Dê um like aí nesse vídeo. 5 das palavras, eu sou Félix Macioli. Faço também vídeo no canal Café com Félix, Café Especial. Certo? E vou fazer outro tipo de trabalho. Estou precisando de patrocínio, estou precisando de apoio, estou precisando de guarda-roupa, uma cômoda, vai acabar o ano, não comprei. E tem meu quarto todo de azul, é muito sacrifício. Consegui de trabalho, né, suor. E ninguém chegou junto. Estou triste porque não chegou ninguém para me ajudar. Essa pai está precisando de quê? Além de guarda-roupa, isso aí que você está pedindo. Estou precisando de investimento. Tem um limite assim, um dinheiro na minha, disponível para mim para investir nos meus projetos de humor, para criança, para jovem, para adolescente, para terceira idade. Tem muitas ideias boas. Meu amigo Walter Lima aí, certo? Meu amigo Seu Bob, meu amigo Guardião do Norte, está com essa telefonia. A qualquer doar esse notebook para ele, esse celular. Então, notebook gamer aqui, um celular melhor aqui, um G84 para eu fazer trabalho na rua. Um Blackview 9300 para fazer vídeo, uma câmera Sony, né? Com carta de memória potente, potente. Precisa de muita coisa. Estou precisando de um óculos melhor, lente fotocromática. Se eu vou botar tudo que eu estou precisando aqui, vou ocupar esse vídeo todo. São muitas coisas. Mas esses poucos que vem agora, de imediato, estou precisando de guarda-roupa e uma cômoda. Esse notebook eu vou ter que ajeitar. A pilha de bateria está chegando por esses dias. Tem que trocar essa webcam nele. Isso aqui, ó. O cara queimou a webcam. Não foi serviço bom, não. Ele mentiu pra mim. Foi 1.800, eu passei 10 vezes. Aqui, a bateria está chegando. A memória é 8 GB, a câmera 16, 32 GB aqui. Que Dell, notebook Dell é 107. Só pode de 7 para cima. Esse 3 em 5 não me interessa, não. Se eu tiver que ter um notebook bom, gamer, que seja em 7 ou em 9 logo. Certo? Quanto mais melhor, para aprender a fazer edição de vídeo. O SSD dele aqui é 256. Fraco. A memória passou de 16 GB. O SSD dele é 502 TB ou 2. Quem patrocina? Cadê a game? Quer doar? Põe meu amigo Lima. Mas quero placa que eu vi. 950 na loja de Shopping Plaza aqui em Recife. São muitas coisas que eu estou precisando. Vou ficando por aqui, agradeço a vocês pela atenção. 5 das palavras, né, dando oportunidade. Certo? E 6 meses, né? Aqui, Café com Félix, Café com Félix. Especial entra dentro do Café com Félix. 6 meses Café com Félix, ninguém chega junto.
precisando fazer camisa, foi quase coisa. Me dê força aí, certo? Meu telefone para contato é 81 prefixo 981382444. 981382444, prefixo 81 de Recife. Bota 55 na frente, né? 81 981382444. É Brasil. Quem vive de fora, melhor ainda dos Estados Unidos de fora, não sei. Meu Gmail é felixacioli54@gmail.com. Obrigado por atenção e até o próximo 50 palavras, quinta-feira.